Pessoal, prazerzão estar com vocês aqui. É sempre legal falar sobre educação. Deixa eu só ver aqui, quem aqui é da área de tecnologia, levanta a mão, por favor. E educação, tem alguém de educação? Aí, quase que dividido isso aqui, hein? E vocês já viram que essa dobradinha não tem como dar errado, né? Tecnologia e educação, então que bom que a gente está um meio a meio aí, porque é disso que a gente vai falar um pouquinho, como uma coisa trabalha para a outra e quem ganha com isso é quem? O aluno. Então a ideia é a gente falar um pouquinho disso. Então quando a gente fala do sucesso do aluno, é pretensioso pra caramba falar disso e achar que tem uma fórmula mágica para a gente conseguir isso. Então o que eu venho trazer aqui para vocês é um pouquinho do que a Big Brain vem fazendo enquanto parceira à Microsoft, para, junto com os principais grandes grupos, tais como o Senac, Grupo C, Udux, Secretarias de Educação pelo país, como tanto no ensino público, privado, da educação básica, no ensino superior, no ensino profissionalizante, como de alguma forma está se olhando para esses grandes que falar do sucesso do aluno. E para quando a gente fala para um público pedagogos aqui, educadores, é bem importante falar que essa questão da individualização do ensino não é novidade para ninguém. Na verdade, é isso que tanto se busca ao ponto da gente como fazer isso. Então, talvez tenha um processo de gestão, de captação de dados, de captação de informação que seja importante para isso. Então, essa introdução eu trago para vocês para que a gente entenda que aqui a gente não quer ser tão pretensioso, mas trazer para vocês um pouquinho da experiência que a gente vem acumulando com grandes players educacionais, aos quais apontam para a gente qual o caminho mais próximo da gente chegar a essa individualização do ensino em favor de um processo de aprendizagem que vai em busca do sucesso desse aluno. Olha lá, o sucesso dele como cidadão. Eu acho que isso é que importa para a gente quando a gente fala de educação. Então, legal. Pode passar para mim, eu não estou como passador, não sei como é que está passando, quem é que está comandando. Aqui? Qual é aqui? Help me please, in English. Ok. Isso aqui já passou, na verdade quem mandou fez até uma maldade, né? Que colocou um troço grandão, ia ser bem sucinto. E aí acabaram fizeram lá quase a carta de Peru faz de caminho, né? Deixa esse trem para lá, vamos para frente. Então olha só, quando a gente fala, eu falei um pouquinho aqui da Big Brain, e ela é essa parceira Microsoft que vem acumulando experiência, uma empresa voltada para a tecnologia educacional, e é a empresa que eu estou aqui representando hoje. Mas quando a gente fala de sucesso do aluno, essa frase tão pretensiosa, que eu estou tentando tirar essa ambição, ou melhor, criar essa ambição maluca, a gente tem que pensar um pouquinho no ponto de vista do próprio aluno. O que ele espera da gente como instituição de ensino? E aí, houve um baita de um impulso em algumas situações nossas, que foi a própria pandemia, foi uma impulsionadora de um monte de coisas, e eu queria trazer aqui para vocês um pouco do que esses impulsos trouxeram para a gente como resultado. Uma das coisas que a gente vê muito claramente é que os usuários esses alunos esperam experiências flexíveis e pessoais. O que eles querem com isso? Eles esperam receber assistência em tempo real, eles esperam de alguma forma ter interações personalizadas, mesmo que essas interações não sejam humanizadas. A seguir cenas do próximo capítulo. Perceba que o que a gente está passando sozinho. Estou com um problema aqui com a apresentação, que ela está tendo vida própria. Vamos lá. Fica aí, por favor. Não estou mexendo, todos estão de prova. Então, olha só. Dentro desse desafio, dentro da visão que a gente tem em relação aos alunos, é importante muito falar, olha, eles querem tratamentos diferenciados, mas além disso, percebam que o que a gente está vendo é que, associado a isso tudo, tem um monte de desafio para as instituições de ensino, para o time de TI, em relação a tudo que está se preconizando como práticas. As exigências legais estão cada vez mais fortes em cima do que se precisa entregar para cada estudante, o que as instituições de ensino precisam fazer em prol disso.
Cada vez que passa, e aí a gente traz a Base Nacional Comum Curricular para a educação básica também como baita de um pilar, em que apresenta para a gente 10 competências importantes em que tecnologia e individualização fazem parte dos direcionadores. A gente vê professores cada vez mais ávidos por instrumentos pedagógicos, e aqui se tiver professor eu queria fazer um baita de vou fazer uma salva de palmas aqui, né, em Libras. Que é para, na verdade, lembrando o quanto que os professores foram importantes nesse período de pandemia, e a gente tem que evitar estereotipar professores, falando que professor quer fazer aula do mesmo jeito, e isso não é verdade, porque o que a gente mais viu foram os professores de forma extremamente criativa, pretensiosa, ambiciosa, esforçando, suor derramando, fazer aulas diferentes. Professores de música conseguindo fazer aula remota sem terem sido instrumentalizados. Então, uma coisa que eu acho extremamente... Não estou fazendo nada. Então, uma coisa que eu acho extremamente importante é que a gente saiba que os professores estão ávidos e querendo fazer diferente. Estou sem... Quando a gente pensa nisso, e aí trazendo um pouquinho para o impacto disso tudo, a gente traz os alunos também sendo impactados de alguma forma pelas tecnologias educacionais dentro e fora da escola. Quanto tempo aqui, se vocês têm sobrinho, filho, passam muitas vezes usando um smartphone ou usando qualquer outra tecnologia, não necessariamente pelo processo de ensino. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo para vocês uma pesquisa da Game Brasil, que fala exatamente o quanto os jovens, adolescentes, adultos consomem tecnologias, gamificação, mas não em prol do aprendizado. Aqui fica um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouco. Famílias pedindo novas abordagens metodológicas, pagando mais caro muitas vezes para ter uma escola que se diferencie, para trazer essa individualização para o aluno. E a gente vê aqui ainda, olha, um baita de um gap, que foi o que a pandemia trouxe de defasagem. E o que a gente tem que pensar? Como que a gente, de alguma forma, olha também para essa questão pandêmica? A pandemia ela trouxe em torno do mundo 60% de perda de aulas. 60% dos alunos perderam aulas em época de pandemia num parâmetro mundial. Quando a gente olha para o Brasil, isso representou 52 milhões de estudantes sem aula. Isso é muita coisa, em um período tão extenso para a gente. E a gente sabe que isso, de alguma forma, vai trazer para a gente alguns gaps de aprendizagem. E olha, quando a gente fala de individualização, sucesso do aluno, é nisso que a gente tem que focar. Como que a gente mitiga esse tipo de gap? E olhando para frente, a gente tem que pensar ainda, quando a gente olha tanto para um cenário de escolas públicas quanto privadas, numa visão do professor, a gente tem que lembrar que não tem tanta diferença. Os desafios foram os mesmos, percebam? Todos eles, de alguma forma, sofreram. Agora, quando se falava de infraestrutura, acesso às tecnologias, obviamente os professores da rede pública sofreram mais com isso. Mas de um modo em geral, quando eu olho ali, ó, falta de habilidade para realizar atividades educacionais com os alunos com uso de tecnologia, todos sofreram. O professor da escola pública sempre um pouquinho mais do que um professor de uma rede privada. Mas de um modo geral o comportamento foi muito parecido, exceto quando se fala das questões de infraestrutura, adequação àquilo, aos ambientes, essa questão toda. Então é importante dizer que a pandemia, de alguma forma, deixou um prejuízo que a gente precisa ver como melhorar isso. Prejuízos, inclusive, financeiros. A Unesco fez uma pesquisa com base nos gaps de aprendizagem e naquilo que seria o desafio para esse cidadão lá em 2020, em 2030, melhor dizendo, e a possibilidade de perdas aí de até 10 trilhões em dinheiro só na perspectiva econômica de mobilização desses profissionais. E o que a gente percebe é que essa desigualdade no aprendizado é exatamente o principal polêmica disso tudo. E aí a gente vê, quando a gente pensa, como fazer essa personalização? Como trabalhar esse tal sucesso do aluno? Como pensar nisso? E a grande verdade é que outros desafios estão pela frente, porque a gente sabe que cada aluno tem o seu ritmo. Cada aluno tem o seu jeito de aprender. Como que a gente consegue observar isso? E a gente percebe ainda que, querendo ou não, metodologicamente falando, tradicionalmente falando, o que a gente encontra aqui... Metodologicamente falando, o que a gente percebe é que a gente ainda continua trabalhando processos avaliativos aos quais os exames é a forma de aferição do aprendizado.
Outro ponto importante é que, se não for um bom olhar de um professor, tudo isso vai por água abaixo, porque não é só o processo de avaliação que seria suficiente. E para aumentar ainda mais o desafio em relação a isso tudo, percebam que a gente ainda tem dentro de uma escola, dentro de uma instituição de cima, um arcabouço tecnológico para suprir tais necessidades, que é o mundo. E a gente entrega isso para o professor, a gente entrega isso para o aluno e a gente fala para o cara, se vira aí. Infelizmente, essa é a grande realidade. E aí, como se o desafio não fosse tão grande, o que a gente tem que pensar é como que a gente, de alguma forma, traz uma jornada mais simplificada para o aluno e para o professor, e algo que possa integrar tudo isso ao ponto de que a gente consiga fazer com que ele compreenda todos os recursos que estão favoráveis a ele. A partir daí, a gente conseguir... Você tá passando aí? Aqui tá... Legal. Está voltando. Então, a partir daí, a gente conseguir fazer com que um CRM, um sistema de gestão, e qualquer plataforma tecnológica, ela de alguma forma possa girar em torno daquilo que a gente possa coletar de dados de um aluno, do próprio professor, no sistema de avaliação. E a gente conseguir, a partir disso, eu não estou entendendo, porque... Conseguir ter uma visão um pouco melhor do que o aluno está fazendo, do que ele de alguma forma está consumindo dentro de todos os recursos, tanto no ponto de vista presencial, quanto no remoto, quanto nas aulas assíncronas dentro de um LMS. E o gestor disso tudo ter uma visão muito clara de tudo que está sendo feito em prol desse aluno. Porque não adianta, é um baita de um risco quando a gente pensa as instituições de ensino, públicas, privadas, entregam lá um monte de soluções tecnológicas e no final das contas ela ainda fica estereotipada da seguinte forma: tem um monte de coisa lá na minha escola e eu não sei para que eu aplico tudo aquilo. Ele não sabe onde que ele acessa, ele não sabe exatamente como fazer. A jornada ela tem que ser simplificada, tem que ser algo único. E é isso que a gente precisa entregar, não só para o aluno, mas para quem vai fazer a gestão em prol desse sucesso do aluno. Para conseguir enxergar de forma individualizada onde estão os gaps, onde ele está acertando, onde ele está errando, onde que a gente pode suprir de alguma forma uma deficiência. E quando a gente conversa sobre isso, a gente percebe que a inteligência artificial entra muito forte quando a gente pensa em montar um arcabouço tecnológico. Agora eu estou trazendo um pouco mais para a tecnologia, em que a gente traz todo aquele ecossistema que eu comentei antes, com um desafio enorme de como a gente consegue trazer isso tudo para um baita de uma base de dados, como consumir tudo isso de uma forma que a inteligência artificial, que a linguagem natural que hoje a gente está vendo tão forte, para quem está usando o ChatGPT, está cada vez mais influente essa questão do ChatGPT, como que a gente usa tudo isso em favor do aluno, do processo de ensino. E é isso que, quando eu digo lá, falando em nome desses grandes players, toda essa história que eu estou contando para você é que todas as grandes redes de ensino estão de alguma forma procurando fazer com base no seu ecossistema. Buscando trazer isso para uma jornada simplificada, montando uma estrutura de base de informação do aluno, ao ponto de que o gestor possa exatamente aprender a coisa certa no momento certo, ao ponto de poder suprir esses gaps de aprendizagem. E aí, a vida começa a ficar mais fácil, porque a gente consegue começar a ter uma visão melhor do Joãozinho da Silva, conseguindo ver dele qual o desempenho, o que é a atividade que ele desenvolveu, quando ele esteve na aula. E aí eu estou falando também do presencial, porque esse ambiente também pode estar registrando tudo isso. A gente consegue ver, por exemplo, se ele tem ali algum gap de aprendizagem e eu tenho algum conteúdo assíncrono, um conteúdo LMS, um conteúdo no EAD, eu posso, por exemplo, sugerir para eles conteúdos em que esse conteúdo, por sua vez, vai lá: olá, Ana, você que estava com dificuldade de aprender sobre HTML, que tal se você fizesse esse curso aqui? São 2 módulos aos quais você pode direcionar e você vai complementar aquele estudo ao qual você não tirou uma nota tão boa. Vocês já viram que o ChatGPT tem capacidade de gerar esse contexto, não tem?
Imagina quando o conteúdo é curado, imagine o Senac, imagine uma grande rede de ensino ao qual você pertence, pegando um conteúdo curado, podendo direcionar gaps de aprendizagem a partir daí, utilizando inteligência artificial a partir disso. Então, quando você olha para isso, a gente percebe, consegue direcionar, fazer indicação de itinerários e dessa forma está orientando para diminuir o gap de aprendizagem. E o objetivo maior disso tudo é, obviamente, ter um indicador de desempenho. É conseguir enxergar de forma individualizada como cada aluno está se comportando. Enxergar de forma individualizada e conseguir saber como ele está participando de todos os momentos que você disponibiliza, síncronos, assíncronos, presenciais, as notas, o que ele está fazendo, onde ele está errando. E é esse Data Lake, esse baita desse repositório de dados, que por meio, com inteligência artificial, a gente consegue, de alguma forma, resgatar tudo isso. E é claro que quando a gente pensa, né, no resultado disso tudo, falando muito forte aqui, inclusive, da missão do Senac, é garantir o quê? Uma empregabilidade. Não tem como ficar fora disso. A gente tem que estar olhando, é a vida desse cara que está em jogo. A gente conseguir taxar o mais próximo daquilo que é o mercado de trabalho. E, claro, se eu consigo trazer esse cara para o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho procura? Se eu conseguir gerar todas essas informações, por que não ter o cara, não conseguir compartilhar para todos os grandes players, contratantes, a possibilidade do histórico desse camaradinha, desse cara que está se formando? Por que não usar uma tecnologia de blockchain em que cada certificado passa a ser um NFT e aquilo ali passa a ser a vida do aluno? E eu estou falando um pouquinho de blockchain, NFT, talvez não esteja introduzindo isso, mas entendam que é como se fosse um ativo. O certificado é um ativo daquele aluno, ao qual amanhã depois ele pode comungar daquilo para outros objetivos. Tá certo? Então isso é bem interessante. E esse tipo de tecnologia, eu não estou falando de coisa para futuro, já está acontecendo. Já tem legislação para isso, certificado digital. A emissão de certificados automaticamente, já gerando um NFT, já com conceito de blockchain, para que aquilo seja um ativo do aluno. E a centralização da vida educacional do aluno ao ponto da gente, aos poucos, conseguir gerar as emissões de certificado, as microcertificações e conquista tudo isso conquistado, tudo dentro de um data lake, de um repositório, em que isso de alguma forma pode ser público ou privado. E no final das contas, o que a gente consegue é mostrar que a Isabela Fontana, ela tem lá um monte de currículo disponível e pode estar lá sendo o currículo digital, o portfólio dela da vida, é o portfólio da vida dela. Então é para isso, quando a gente fala no sucesso do aluno, é para isso que as grandes instituições de ensino estão andando, para criar um baita de um repositório, conseguir colocar, dar visibilidade para os seus alunos dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, serem aí base para a promoção de um sucesso econômico de um próprio país como o Brasil. Né? Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês vai facilitar na gestão indicadores de evasão, vai facilitar ainda, de alguma forma, dizer para vocês que a inteligência artificial já pode contribuir para a aprendizagem, sim. Ela está aí para isso. E aquele medo que algumas pessoas têm do que ele pode trazer, seja um chat GPT, seja um Bard, seja o que for, gente, a gente tem que usar isso em favor, sobretudo do aluno. A gente tem muitos dados deles, mas não consegue individualizar, porque é desumano a quantidade de dados que a gente pode gerar. E se é desumano, por que não a gente transformar isso numa experiência em que algo automatizado, uma inteligência por trás, possa nos apoiar no processo de gestão? Então, essa é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Isso em termos de como conquistar o sucesso do aluno, e está muito focado em vamos gerar informação desse cara. Tá certo? Obrigado, gente. Ari, só para perguntar, se alguém aqui tem alguma pergunta, alguém gostaria de fazer uma pergunta para ele nesse momentinho final? Aqui. Fala só seu nome para a gente e a sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde, meu nome é Cristina. Fiquei muito interessada, né, na sua apresentação, porque hoje em dia as escolas possuem vários recursos de estímulo à aprendizagem, muitas plataformas, muitos apps, e o score de desempenho fica tudo espalhado. A ideia que você propaga é que isso seja hospedado numa única plataforma que vá construindo esse analytics do desempenho de todos esses recursos pedagógicos?
Nossa, eu me achei até um bom professor com a sua pergunta, porque na verdade é exatamente isso e não é isso que eu estou trazendo, é isso que os principais grupos de ensino estão buscando. A gente, como uma empresa parceira, fornecedora, está sendo desafiado a isso. Isso é importante falar, porque na prática, é aquilo que tem um slide que eu mostrei, você deve estar lembrado, é CRIS, né? E aí, CRIS, que mostra o quanto isso está hoje capilarizado, quantas tecnologias, quantas plataformas. E como é que a gente olha para esse cara de forma individual com um repositório tão amplo? Existe como trazer isso para um único local. E eu acho que esse é um desafio tecnológico e educacional. Por isso que eu logo no início falei que legal que a gente está bem dividido aqui. Trazer isso para um único local, metodologicamente falando, faz parte de um processo em que a gente vai conseguir reunir, trazer unicidade no ponto de vista avaliativo, trazer unicidade no ponto de vista de jornada, porque hoje é muito complicado, muitas vezes, você trazer para tudo aquilo que é onde ele tem que surfar, onde ele tem que usar como objetos de aprendizagem, os artefatos educacionais. Ele sente dificuldade de achar isso. Então, além da gente trazer para uma integração em que a gente consiga trazer o dado, mais importante que isso é que a gente também traga a jornada facilitada para ele, porque não adianta gerar um dado em que não seja de consumo. Nossos alunos precisam estar consumindo as nossas plataformas. E é essa facilidade que a gente tem que trazer, intuitividade e assertividade. Então, quando a sua pergunta está muito assertiva, está todo mundo buscando isso. E o que eu complemento? Está todo mundo dizendo, o que eu faço com a tal inteligência artificial que está no boom do momento? O que eu faço dela? Vai me atrapalhar? Vai me ajudar? O que eu vou fazer? Na prática, ela está aí para isso. Seria algo que, talvez humanamente falando, quase que impossível reunir tudo isso ao ponto de construir um gráfico de desempenho de todos esses apps, websites, toda e qualquer plataforma disponível para os alunos. Então, reunir isso, trazer inteligência em um dado curado para gerar estatísticas, gerar predição, até mesmo antes dele estar sofrendo uma dificuldade, se você percebe que ele está saindo de uma curva de uma linha ao qual ele deveria estar seguindo, a gente já consegue tratar isso, ou melhor, um gestor, um coordenador pedagógico, um supervisor pedagógico, já consegue ter visibilidade disso. Então, essa pergunta para mim foi bem legal, porque ela exatamente solidifica, ou melhor, ela traz para o ponto central do que eu queria trazer aqui, que é reunir dados e usar a inteligência artificial em prol disso. E uma pitadinha no final, só para eu complementar, porque você vai me ajudar a resumir tudo que eu falei, que é quando a gente pensa em a gente gerar o portfólio dele. Esse portfólio tem que deixar de ser algo privado, ele tem que ser algo público e ser um ativo do aluno, ao ponto de aquilo tudo poder ser, de alguma forma, objeto de utilização dele no mercado de trabalho, em prol do crescimento dele. E isso pode ser feito hoje com tecnologia de certificação digital, com blockchain, e isso tudo já está no mercado, já está disponível em várias instituições, inclusive algumas aqui representadas, já estão andando em prol disso. Então, muito obrigado, Arilson. Muito obrigado. Pessoal, o Ari vai ficar lá fora respondendo mais perguntas. Eu estou com a Nicole ali também, que vai estar comigo, então se alguém tiver algum tipo de bate-papo, tamo junto. Obrigado, galera, gente. Olha só, vou pedir uma ajuda para vocês. Avalie a gente. Vai no QR Code, tira uma foto e avalie a gente, dá sugestão.